abordar agora a hipertensão arterial sistêmica, né, mais conhecido como pressão alta. Alguns dados estatísticos importantes. Cerca de 30 milhões de brasileiros são acometidos por esse problema. Isso equivale a 30% da população adulta. E, pasme, 60% das pessoas acima de 60 anos têm pressão alta. E é um dos principais fatores de risco de doença, conforme nós vamos ver ao longo deste vídeo. Ele gera 40% dos casos de aposentadoria precoce e absenteísmo, que vem a ser a falta ao trabalho. Então, tem não apenas um impacto na questão da saúde, mas também um impacto na questão financeira da sociedade de uma maneira geral. Quais são as características, então, que descrevem a hipertensão? Você vai considerar que uma pessoa tem pressão alta quando ela tem níveis pressóricos elevados e mantidos. O que isso quer dizer? Não é porque você toma um susto, porque você está nervoso naquele dia, que alguém mediu sua pressão, ela está elevada. Isso não significa dizer que você necessariamente tem pressão alta, né? Para você ser considerado uma pessoa hipertensa, é necessário que os seus níveis de pressão estejam elevados durante todo o dia. Por isso que o médico, às vezes, quando tem dúvida se você tem ou não pressão alta, ele solicita um exame chamado MAPA, que é um exame onde você fica com o aparelho de pressão preso no seu braço 24 horas e ele vai medindo de tempos em tempos ao longo de todo esse período de um dia para saber, né, se você tem níveis contínuos elevados de pressão. Se isso for detectado, então se é feito o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. É uma doença também que causa alterações hormonais e no metabolismo e alterações cardiovasculares. Nós temos que as causas importantes da pressão alta, 95% delas é de ordem idiopática. Significa dizer que a medicina não sabe o porquê que a pessoa tem essa pressão alta. Mas desse grupo de 95%, 70% tem correlação com questões genéticas. E o restante é por outros fatores. Para você nunca mais esquecer, a hipertensão arterial sistêmica é a doença dos dois Cs e dos dois Rs. Por quê? Porque ela ataca o coração, levando ao infarto, ataca o cérebro, levando ao AVC, ataca o rim, levando à insuficiência renal e ataca a retina, levando à cegueira. Vamos ver então qual é o perfil das pessoas que têm uma tendência ou já apresentam pressão alta. Qual é a população de risco? É aquela que já tem uma história familiar, seja os pais, irmãos que tenham pressão alta, ela tem uma maior propensão a desenvolver essa doença. Pessoas que têm uma alta ingesta de sal. Pessoas que têm uma baixa ingesta de potássio. Pessoas obesas. Pessoas com alcoolismo. Pessoas que têm o estresse emocional e o sedentarismo, que nós vamos ver que está envolvido em muitas doenças também. É um comportamento que acarreta uma série de problemas à saúde da pessoa. Quem tem a pressão alta tem também aumentado o seu risco cardiovascular quando ele é tabagista, né? Quando ele tem dislipidemia, que são as alterações do colesterol e triglicerídeos, e quando tem também associado diabetes. Pessoas, então, que apresentam essas características têm uma maior propensão, né, de desenvolver uma doença cardiovascular. Quais são os sintomas? Praticamente não há sintomas, né? Ela só vai se manifestar nas fases, então, bastante avançadas, o que é muito ruim, né? Eu costumo dizer que essas doenças crônicas que nós estamos abordando nesses vídeos, se elas causassem no homem impotência imediata e na mulher fizesse cair os seus cabelos, essas pessoas imediatamente procurariam um médico, né, e teriam um diagnóstico precoce e aí conseguiriam evitar sequelas graves. Mas pelo fato de ser doenças silenciosas que não trazem sintomas, então essas pessoas, quando elas se percebem, já estão com um quadro
avançado da doença e muitas vezes já com sequelas. Né? E aí é o símbolozinho do cidadão tentando furtar a nossa saúde de maneira sorrateira. Como é feito o diagnóstico, então, da pressão alta? O interessante é que você faça pelo menos anualmente um check-up preventivo. Né? É um momento onde você vai conversar com o seu médico de confiança, ele vai aferir sua pressão, ele vai fazer alguns exames para te rastrear em relação a algumas doenças. E no que tange à pressão alta, a simples aferição da pressão arterial já pode nos levar a sinais de que você tem uma pressão alta e precisa ser tratado. Nós dizemos que uma pessoa tem hipertensão arterial quando a sua pressão sistólica, conhecida como pressão máxima, está com 139, acima de 139 milímetros de mercúrio, que é o popular 13,9. Ou quando a pressão diastólica, que é conhecida como pressão mínima, ela está acima de 89 milímetros de mercúrio, que é o conhecido também como 8,9. Vamos falar sobre a questão do tratamento não medicamentoso. Primeiro eu quero dizer uma coisa para vocês. Não há como você tratar a hipertensão somente tomando medicamento. É importante que você mude o seu estilo de vida. E é o que nós vamos estar vendo aqui no tratamento não medicamentoso. Ele envolve alimentação rica em frutas, verduras e vegetais, a questão da redução da ingesta de sal, combate ao sedentarismo e à obesidade e evitar bebida alcoólica e cigarro. Já o tratamento medicamentoso também é extremamente importante, né? Ele tem que estar sempre associado, como eu disse, ao tratamento não medicamentoso e existe uma série de medicamentos dos mais variados tipos que o seu médico pode prescrever. Agora, uma coisa muito importante em relação aos medicamentos da hipertensão. Diferente do medicamento, por exemplo, para dor de cabeça, que você toma o medicamento quando está com dor de cabeça, a dor de cabeça desaparece, você não toma mais. Na pressão alta, você não pode suspender o seu medicamento sem a recomendação médica. Por quê? Muitas pessoas dizem, puxa, mas a minha pressão era 17/9, estou tomando medicamento, está 13/8, então não vou tomar mais, já controlei. Você se engana, porque nesse caso é como se tivesse uma mola, né? A pressão arterial fosse uma mola e o medicamento empurrasse essa mola para baixo, mantendo ela lá embaixo. Então, quando você retira abruptamente esse medicamento, o que acontece com a mola? A mola pula e assim também acontece com a pressão. Ela dá um pico hipertensivo e é nesse momento que você pode sofrer um problema mais grave, como nós abordamos, um infarto, né? Um derrame ou qualquer coisa do gênero.